Olá, eu sou Elizabeth Bensabá Eu sou Patrícia Teles. e nós somos o Pode Dar, conversas que inspiram e provocam. Amiga, que mês estamos? Diga aí. É o melhor mês do ano, né, galera? São João, junho. Você de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga e do roçar, eu quase não falo, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver, contrariar. Obrigado. Arrasou. Olha, além de sanfoneiro, doutor Ed, é terapeuta, psicanalista, médico, urologista, ginecologista. Brincadeiras à parte. Professor e um pouco louco. Mas, brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, Ed. Que para mim é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco no nosso podcast. Conheci essa figura, né, que eu também sou professora, em um evento lá da escola. E ele, assim, causou geral. Todo mundo ficou apaixonado. Acho que a mulher dele tá com ciúme até hoje. Se ele não saísse de lá, o povo ia pegá-lo. Mas eu quero que você se apresente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Um prazer inenarrável, proparoxistonalmente inoxidável. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Elizabeth, pelo convite. Eu sou Edinaldo José da Silva. Eu sou teólogo, especialista em psicologia da educação. Também sou psicólogo. Também sou especialista em filosofia pela UFBA. Doutor honoris causa em aconselhamento, escritor e professor. Uau! O homem não é pouca merda não, né? Não. É um prazer. É muita coisa. Mas hoje, gente, nós trouxemos um assunto aqui muito importante para ser abordado e principalmente na esfera, no que diz respeito aos relacionamentos, certo? Tanto para o homem quanto para a mulher. Mas nós sabemos que quem mais sofre, certo, com isso são as mulheres. Então, ele vai falar um pouquinho conosco sobre dependência emocional. Então, eu estava lendo algumas coisas, procurando me aprofundar mais, né, no assunto, porque às vezes você até é dependente emocionalmente da pessoa e não se toca, não aceita isso. E fica sempre procurando desculpas, não é, para tentar esconder, você fica se auto-sabotando para esconder o que de fato você está sentindo, né, o seu problema. E eu li que uma das características da dependência emocional é a busca incessante da aprovação e da aceitação do outro. Não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, frisasse um pouquinho sobre o tema e nós vamos fazer algumas perguntinhas relacionadas. Vamos lá. Essa validação do outro eterna é nada mais do que a validação do próprio ego. Quando você está em formação, ainda no período intrauterino, você está muito mais ligado de forma sensorial ao objeto que lhe carrega, que é a mãe. Então, você está ligado por um cordão umbilical que te alimenta e você está de forma sensorial percebendo aquele ambiente ainda. Quando você sai da barriga, que corta o cordão umbilical, naturalmente, imediatamente se conecta ao seio, ainda um núcleo de apoio. Esse núcleo de apoio, ele permanece, você tem, do ponto de vista psicanalítico, o período anal, oral e o período fálico. E em todas essas fases, a ideia é que você tenha maturidade, que você possa evoluir. Quando essa evolução não acontece, por conta de traumas, e aí alguns abusos domésticos, abusos sexuais, abusos biológicos, psicológicos, sociais, sexuais ou espirituais, cria tipo uma tatuagem naquela pessoa exatamente naquela idade. Então tem pessoas que têm 50 anos,
mas a idade do abuso que ele sofreu foi com 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então fica cristalizado que a sua idade emocional ainda está ali, né, com aquela cicatriz a ser resolvida. Muita gente sem nenhuma capacidade namoram, noivam ou se casam. Eu acho que a pessoa tinha que fazer um curso para se casar, se preparar para saber o que é um casamento, o que é criar filho, o que é criar vínculo, o que é se importar com o outro. Não. Um coração ferido se junta com outro coração ferido, ambos na busca da dependência, né? Ou seja, do núcleo de apoio objetal, querendo ser que aquela lacuna seja preenchida e nenhum com a capacidade de fazê-lo. Imagine o problema. E uma vez que dos pais nós herdamos cromossomos e como somos, veja o que nasce dessa relação. E assim nós estamos presos à parte oral, anal ou fálica, sempre buscando uma validação biológica, psicológica, social, sexual ou espiritual. Ed, eu acho que no seu consultório, nos seus atendimentos, é um assunto, né, que sempre é recorrente, não é isso? E eu queria que você, então, nos explicasse um pouco como é, com as suas palavras, que você define o que é dependência emocional. Tem um outro termo que é a codependência, que seria uma proposta projetiva. A pessoa não assume que está dependendo, no entanto, em seu núcleo de apoio objetal, ele elege alguém ou algo para colocar no lugar do que seria uma maturidade, uma evolução emocional. Basicamente é isso. É uma substituição por algo que você precise resolver. Você não foi muito feliz, por exemplo, no contexto social. Você tinha complexo de inferioridade. O que é que você coloca naquele lugar? Às vezes uma relação. E daquilo que você escolhe, que pode ser algo ou alguém, você cria uma dependência daquilo. Como se fosse uma identificação projetiva. Você não é nada, não é ninguém, se não for através daquela máscara ou então daquele núcleo de apoio objetal. É uma substituição. Em vez de você enfrentar as suas dores e amadurecer, você prefere massagear a dor, mascarar a dor. Essa questão, né, da dependência emocional, a gente vê muito nos relacionamentos, né, maritais também, nós mulheres que amamos muito e que achamos que não conseguimos viver sem aquela pessoa, né? Como é que você vê isso aí? Porque interfere, né, a dependência emocional no relacionamento. A busca é sempre pela maturidade, a quebra da inocência, dos 12 aos 13, dos 17 para os 18. Quando isso não ocorre legal, você, vou repetir, vai buscar isso em alguém. Então, essa mulher, que antes fora uma criança ferida, vai buscar neste homem aquilo que ela não encontrou, por exemplo, no pai ou na mãe. Porque se você não consegue confiar no pai ou na mãe, você não vai confiar em ninguém. Mas, de repente, por uma mágica, você passa a confiar neste alguém. E aí, esse alguém, ele tem toda uma performance. Ele não pode errar. Existe um biopsicossociotipo dessa pessoa em sua cabeça. Na hora que ele falta, aí você me traiu, me magoou, me abandonou. Mas, na verdade, é uma queixa muito mais sua do que da pessoa. Ela nunca se colocou daquela forma. Ou então, se colocou, era mentira. Ela vestiu a persona, ou a máscara que você desejava. E você comprou a ideia. Mas, na verdade, é muito mais uma necessidade sua. Quando chega no consultório, chorando, etc., né, brigando com o mundo, eu vou e questiono. O que é que você tem parte nisso? Qual a sua parte? Que parte te cabe nesse processo? Onde é que você pode evoluir? Aí a pessoa quer fugir, me permita, Elizabeth, as pessoas querem fugir, querem ir para onde? Eu digo, não, calma, venha cá, não vamos fugir não. Mas você está vendo que eu estou sofrendo porque o meu sofrimento, ele me magoou, certo, tudo bem. Mas e você, velho? Como é que se submeteu? Como foi que você chegou até esse lugar? Não, a pessoa quer sempre fugir, porque fugir da dor é uma premissa, é uma coisa assim já programada no inconsciente. Aí eu trago a pessoa para a realidade, é uma dor retada, que o processo é sem anestesia. Sim. Emocional não pode ter anestesia.
E aí... É a realidade nua e crua, né? Ave Maria. É o que... E lá o cara pode dar tudo de si, porque é pau. E quando a gente faz, né, a análise, a psicanálise, uma das coisas que a gente também aprende é a se questionar e digamos, o que é que eu fiz para acontecer isso? Por que chego, digamos assim, num relacionamento? As pessoas geralmente culpam as outras, né? E não se questionam o que é que eu fiz, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso evoluir, né? Quando falando assim. Qual a parte que me cabe? Que me cabe, exatamente. Nessa situação. Isso é maturidade. Encarar no espelho e dizer, olha, eu tô gorda mesmo, eu tô feia mesmo, na minha opinião, né? Eu tô precisando mesmo evoluir e eu vou pagar esse preço. Como é que eu posso fazer para evoluir? O que é que eu posso fazer? É meio difícil isso. As pessoas preferem culpar ou então tomar uma droguinha, um negócio. Porque nesse contexto... Um psicotrópico. As pessoas, em qualquer situação, que eu vejo, né, na minha humilde opinião, de que as pessoas têm sempre aquela... eles se impossibilitam, não é a palavra correta. Eles não querem aceitar que estão errando, não querem aceitar que estão... Num relacionamento amoroso, por exemplo, nós mulheres, eu falo, nós somos tóxicas. Porra, a mulher bota pra fuder em cima do cara. Né? Vocês têm que ter muito culhão. Mas também, vocês têm muito homens, não sou aqui feminista, viu, Ed? Vocês são... Alguns homens querem serem tratados como princesos. Não é isso? Então, o papel da mulher, nós mulheres queremos atenção. E hoje em dia, aí quando a mulher tem a energia masculina, ela acaba querendo resolver tudo. E aí a coisa começa a dar errado. E aí ela, quando chega no seu consultório, quando chega em algum lugar, ela tem que admitir que a merda quem fez foi ela, porque ela assumiu o lugar do papel do homem. Então era bem mais confortável para ele ficar de braços dados, né, enquanto ela tomava as atitudes. Mas ele também tinha que ser o cara e dizer, olha, se coloque no seu lugar, porque aqui agora quem faz sou eu. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Seria bom se fosse tão simples. Mas não é. Não é, não. Isso tudo é uma junção, uma programação, uma necessidade eterna, uma fuga, um medo. Nós seres humanos, partilhamos 3 sentimentos horríveis, que são o medo, a desconfiança e a inveja. Isso cabe para tudo. A gente convive com essas energias, com esses sentimentos. E isso, quando cabe dentro da relação da mãe com a filha, imagine um complexo de Electra. A menina não confia na mãe de jeito nenhum. Ela quer matar a mãe para casar com o pai. E o pai e a mãe ligada nela diz assim, tu vai me matar nada, eu que te mato primeiro. Quer dizer, aí começa essa relação, no caso do pai com o filho, um complexo de Édipo. E se instaura um negócio desse. Eu já ouvi um cara falar com o filho, ele é bem baixinho, então os filhos eram mais altos. Ele disse, o que você passar de mim é podre. Imagine. O que você passar de mim na altura. E isso, de forma simbólica, o cara vai... O que é que nasce daí? Dessas frustrações. Quais afirmações ou traumas nascem dessas frustrações? Então é muito isso. A bagagem que você leva para a relação, às vezes não é de forma consciente. Você leva porque alguém colocou aquela bagagem ali. Você não colocou só. Né? Você, claro, teria que se preparar para entrar na parada. Você não se preparou, caiu de paraquedas e agora você está tentando responsabilizar outro. Mas a bagagem continua sendo sua, ainda que, como dos pais nós herdamos cromossomos e como somos, ainda que você tenha trazido a bagagem para dentro da relação. E tem horas que é bom ser criança também. Mas não a criança ferida, a criança feliz. E como resgatar essa criança feliz? Às vezes é bom também ser o sujeito suposto saber, né? O velho sábio, o cara que diz assim, é por aqui, é do meu jeito, tal. Mas tem tempo para tudo. O ser humano não é estático, ele é dinâmico, e nesse dinamismo ele precisa evoluir, amadurecer muito. Muito mesmo. Vou falar uma palavra bem científica, para não se lascar. Porque toda hora o convite se lasque, meu irmão. O Ed, mas dentro dessa perspectiva, desse contexto, né, dessa temática que nós estamos tratando hoje, quais são os sinais ou comportamentos que você acredita serem indiciativos, né,
de dependência emocional, quais são os sintomas? Como é que a pessoa que a gente vai, que chega lá, doutor, eu vim me consultar. Quando chega, eu acredito que quando o cara chega, a mulher chega, automaticamente você já saca o que é. Aí a pessoa senta lá no divã, você fica lá analisando e dizer, essa daí é mais uma. É mais uma. Que se fosse eu falava assim, eu ficava pensando sozinha, né? Mas apresenta sinais, que toda doença tem um sintoma. E tem a linguagem, né? A linguagem corporal, a linguagem da fala, das vírgulas, onde você pontua. Eu atendi uma pessoa hoje, foi bem interessante. Aí ele, em dado momento, ele falou, porque meus pais juntos. Aí meus pais juntos, eles moravam todos na mesma casa. Como ele fala eles, né? Meus pais juntos. Quer dizer que já haviam uma separação. E o incômodo terrível daquele rapaz é que ele ouvia os pais transando. Uma criança que ouve uma onda dessa, ela fica traumatizada, é bizarro, não é não? Rapaz, não é brincadeira não, o cara, imagine, aí o cara traumatizou. Então, eles juntos era meio complicado para ele. Juntos o quê? Transando? Então, é de você ter muito cuidado naquilo que você fala, na como você se dirige à relação. Então, os sinais vêm por linguagens. As linguagens pode ser a linguagem corporal. Quando você fala uma determinada frase, assim, a pessoa reage. Eu tenho um textozinho que é de Jung, que é um teste. Eu sempre aplico esse teste. Eu falo uma palavra, a pessoa fala outra. É batata, velho. Quando você fala uma coisa, aí a pessoa denuncia na hora. Chega assim com tosse. Aí alguns engasgam, outros lacrimejam. Aí vai... Dá aquele suspiro. Aí você só vai anotando. Eu sou um asterisco ali, velho, rapidinho. Quando termina, velho, você de alguma forma, você reagiu a essa palavra. Por exemplo, infância. Qual a primeira coisa que vem à mente a pessoa? Fala. Amor, ódio, traição, solidão, medo, sexo. Aí, mãe, a pessoa, tem gente que não fala mãe, a pessoa treme todinha. Diga, eita, filho da peste. Anota ali para cuidar depois. E eu tenho já quase 30 anos nessa prática, com muita felicidade de cuidar do outro e cuidando dessa essência. Eu gosto de fazer isso. Quais as estratégias, assim, eu sei que é muito pouco tempo para você falar, mas quando você percebe que a pessoa tem uma dependência emocional, quais, assim, umas dicas, o que é que a gente pode fazer para tentar cortar isso aí, melhorar, geralmente, evoluir? Quem tem dependência emocional não se acha muito legal. A pessoa se critica, se culpa, se cobra muito. Exatamente para poder validar o outro, que esse outro seja o seu núcleo de apoio objetal. Ou auxiliar. Se for auxiliar, melhor. Mas geralmente é objetal. Então, eu começo uma tarefinha simples, é assim, evite se cobrar, se criticar e se punir durante a sessão. Daqui a pouco o cara está falando, mas eu sou assim, aqui eu posso te criticar, você não pode se criticar. Lembra? Aí a pessoa, é mesmo. Aí eu faço uns combinados que quando a pessoa sai dali, leva para a vida. E quando ele leva, ele, não vou me criticar. Aí ele vai amadurecendo. Vamos lembrar que ali é só um processo infantil se manifestando. Ele só está assim porque ainda não é gente. Tem uma parte na Bíblia que eu acho massa, que diz assim, quando eu era menino, eu fazia como menino, agia como menino, mas logo que vim a ser homem, deixei as coisas de menino. Então é uma transição. A pessoa se comporta como criança porque ele ainda está precisando, está preso nessa infância doente. A condução é essa, é a quebra da inocência e maturidade. Assim, o que eu percebo muito, né? Inclusive, isso lá em casa acontece. Olha o que você vai falar. Não. Eu tenho 40 anos e meus pais me veem como uma menina ainda, quer saber da minha vida o tempo inteiro, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu não estou fazendo, quer dar opinião sobre tudo. E isso é uma coisa que me atrapalha. Eu tô na terapia, né, trabalhando isso. Porque é difícil. Eu acredito que querem, tipo, aquela filha perfeita. E às vezes não acontece isso, né? O fato de eu estar aqui no Pode Dar foram os meus maiores críticos.
foram meu pai e minha mãe. Porque eles não me viam como mulher que fala de sexo, né? Enfim, de certas coisas que eu compartilhei aqui não pode dar. E foi um estresse lá. Tô até falando, eu vou ficar puta. Eles não assistem, não. Aí eu mandei parar de assistir. Porque, assim, eles me veem como uma criança e é uma coisa horrível, né? É uma coisa que trava em alguns setores, né? E você se vê com quantos anos? Eu me vejo com 40 anos. Você tem certeza? Às vezes não. Às vezes não, viu? Às vezes tá menino. Qual é a resposta? Eu vou tentar reproduzir, viu? Eu me vejo com 40 anos. Quer dizer, quem ouviu um adolescente falando que tinha 40 anos. Então, assim, o ambiente também, às vezes, ele se torna um ambiente que conduz. Né? Tem gente que está falando muito dessa coisa do narcisismo. Quem é narcisista, quem não é, etc. Às vezes não é a pessoa que é narcisista. O ambiente é narcisista. A relação é narcisista. Existe uma proposta do indivíduo, mas também existe da sua relação. Que vai para além do meio. Digamos assim, os seus pais querem te controlar. Por ser, digamos assim, uns pais protetores e querer controlar você o tempo inteiro. Acontece, já recebi no meu consultório, de pais que não aprenderam a ser pais de adultos. Eles foram a vida toda pais de criança. Então, o que é que faziam para os filhos não amadurecerem? Se eles tivessem que voar... Cortava as asas. Se fosse correr, quebrava as pernas. E se o filho fosse um nadador, tolia, né, cortava os braços. Para ter ali alguém o tempo todo para poder satisfazer essa situação. Tem essa situação. É uma coisa complexa. Eu também sou terapeuta familiar e às vezes eu ouço uma fala aqui, outra ali, outra ali. Quando a gente vai juntar, a coisa é uma coisa meio simbiótica. Então, se eu não tenho capacidade de ser pai de adulto, então eu vou ser pai de criança o tempo todo. Tá onde, fazendo o quê? Com quem? Volta que horas? Não sei o quê. Eu sou pai de criança, não sou pai de adulto. E se o filho aceita isso também, ó, onda. Né? Então, assim, é falta de amor? Não, mas é o quê? O que é que tem por trás dessa fala? Porque em todo o dizer existe um querer dizer. O que é que esse pai e essa mãe está dizendo quando diz isso? Todo excesso esconde uma falta. Então, é nessa falta que a gente vai e trabalha. Pode dar, minha filha. Pode dar. O negócio é sério. Como você disse que também trabalha na terapia familiar. Então, como a dependência emocional pode afetar diretamente os relacionamentos interpessoais? De que forma? De todas. Eu acho de todas, porque a insegurança, o ciúme, o medo, a solidão, a falta de essência, de autoestima, vai fazer com que eu vá requerer mais de você. E que me incomode até o seu crescimento. Não que eu não queira que você cresça, mas assim, se você cresce, você vai fugir de mim. Porque eu me sinto tão limitado que eu vou ter que ter a posse do seu amor. Porque o amor limitado exige a posse do ser amado. E todo codependente, ele tem um amor limitado. Ele não é amor ágape, aquele amor, né, abrangente, maduro, não. Aquele amor infantil mesmo, egocêntrico, às vezes ególatra, às vezes egóico, egoísta quando é adulto. Controlador, né? Aí entra o lado narcisista da relação, que tem gente que quando sai da relação, não, essa pessoa não pode nem mais viver, porque é minha posse. Imagine, um amor limitado exige a posse de ser amado. É até perigoso. E aí, esses relacionamentos que a gente fala, né? Narcisistas tóxicos. Abusivos, que... Quando a mulher, quando não digamos... podado, acaba até acontecendo feminicídio, né? Que virando caso de polícia, né, Silvio? Exatamente. Mas é um tema, e eu acho muito... É preocupante, porque ultimamente eu estou vendo que as relações estão se perdendo. Porque antigamente, eu tenho 51 anos, tu é mais novo que eu, né? Que eu sei disso.
Não sei disso não, eu nasci em 73. Ai, Mas eu me sinto lisonjeado com minha barba branca. Aí o que acontece? Antigamente nós não tínhamos... Conhece 51? 51, Boa uma boa ideia. É cachaça retalho. Ou nós não tínhamos conhecimento ou já existia, agora de uma forma camuflada. Né? Quando não tem aquela novela que o homem dizia para a mulher assim, suba que eu vou lhe usar. Ave Maria, eu acho aquilo igual do Borogodó, mas ainda também. Não, suba não, vá se lavar. Vai se suba que eu vou lhe usar um negócio desse. Vá se lavar que eu vou lhe usar. Aquilo é podre. Assim, a gente romantiza um pouco o passado e o presente, né? Mas assim, tem uma frase legal que diz, olho para trás para me compreender e olho para frente para viver o meu presente. Esse presente que nós temos, se você for ver, você tem a mesma idade que eu, na nossa época, os nossos pais não sabiam nem o que era terapia, né? Terapia era chicote no era ombro. porrada e bullying. Às vezes dentro de casa mesmo. Ali era para sobreviver. É só os grandes. Total. Hoje Eram coisas jurássicas. sofro bullying até hoje. E falo, vocês são tóxicos. Esculhambam. É meu, rapaz, com essa cara de adolescente. Com essa minha cara de adolescente. Então, nós sobrevivemos. E nessa sobrevivência hoje é uma outra situação. Lembra daquele comercial? Os novos não vão saber. Compre batom, compre batom. Seu filho merece batom. Lembra daquela parada? Lembro. Aquilo ali traumatizava porque a maioria da população brasileira não tinha acesso ao batom garoto. Aquilo foi criando uma nova... E como ter, né? O ser e o ter. Como chegar até isso? E os pais pobres. Então, eu sou da época do ticket de leite, lembra daquilo? Então, não, né? Não. Sarney deu ticket de leite. Ticket de leite. Não. Então, assim, era uma população muito pobre. Uma situação de vulnerabilidade extrema. E aquilo também tinha uma linguagem. Onde faltavam as coisas, sobrava o amor. Sobrava a consideração, o respeito. Sobravam outras coisas. E as pessoas foram tendo. Eu acho que também as doenças emergentes nascem disso. Falta a consideração, falta o se importar, que é amar. Falta o respeito. Sim, senhor, não, senhoras, aquela coisa. Isso, a bênção. Não, que bênção, hoje não tem mais bênção. Mas lá em casa ainda tem. Tem, né? Tem que ter. Aí o sistema é militar. O sistema tá certo, o sistema assim, porque hoje, assim... O respeito do filho pelo pai, do filho pelo... do aluno pelo professor, que não tem mais. Falta, com certeza. E você acha o quê? Que hoje, quais são as maiores vítimas da dependência? O homem ou a mulher? E quando a pessoa não tem amor, na infância e adolescência, como vai desenvolver amor na fase adulta? Nunca. Aí tem um bocado de egoísta. Egocêntrico, ególatra, egóico na relação. Não tem mais aquela coisa da empatia, generosidade. Falta isso. Quem sofre mais? Homem ou mulher? Hoje... Olha o que é que você vai responder. Não, eu tô exatamente feliz com a tua pergunta, porque hoje, se fosse no passado, era mulher. Mas hoje não é não, velho. Ser homem, hoje em dia, é pancada, velho. É problema. Ainda bem. Você ser homem é um desafio constante. Hoje, o índice de depressão entre homens aumentou muito. Muito, não pouco. Antes, o homem sublimava. Hoje em dia, porque são espaço, tempo e conhecimento. Quando isso se alinha dentro do ser humano, que ele começa a refletir, você começa a sofrer, porque se você for pensar a sua vida, você começa a refletir. Porque ser mulher... deixa eu pensar aqui para ninguém me taxar como outra coisa. Ser mulher, ser mulher socialmente exige muito. Mas ser homem exige um pouco mais. Exige a questão de ser um modelo. De ser um modelo de homem. Um exemplo de homem. Você não é homem, mesmo em uma época que... Homem não chora. Né? Pois é. Mesmo numa época que isso já evoluiu muito. Sim. Eu gostei muito de uma entrevista do Gil, no Roda Viva, quando o camarada foi taxá-lo de meio... feminado, aquela coisa. Ele disse, olha, eu fui criado pelo meu pai e a minha mãe. Então eu tenho, tipo assim, naturalmente, características do meu pai,
E da minha mãe? Eu não só fui criado pelo meu pai. O cara tentou tirar isso dele. Ele, não, calma. Tipo assim, você foi criado só pelo seu pai. Então, assim, ter esse ânimo dentro da gente e realmente sincronizado é o nosso desafio. Eu tenho desenvolvido uma técnica agora em consultório que está funcionando, que é a sincronicidade, o eu com a sua origem. Então, assim, você em conexão com o lado, com essas duas outras energias, do pai e da mãe. E bem com essas energias, resolvida. O que é que você tem para resolver com seu pai? O que é que você tem para resolver com sua mãe? Resolva aí. Meu pai foi isso, foi aquilo, pronto, vamos resolver? Bora. Meu pai morreu, vamos fazer um psicodrama. O que é que a gente vai alcançar disso? E nos casos que eu tenho conseguido resolver rápido, as pessoas criam autoestima. Imagine seu sol e sua lua dentro de você em sintonia. Isso para homem e para mulher. Mas eu digo que o homem hoje, na minha opinião, tem sofrido tanto quanto a mulher sempre sofreu. Antes era mais a mulher. Isso. Hoje em dia empatou a onda. A gente veio ontem, não foi? Conversando no Uber, de hoje, os homens, né, que não são princesas, como também é difícil lidar com a mulher. Porque nós somos assim, nós somos um alto e baixo de hormônio, né? Eu sou ginecologista. Então, tem um dia que ela tá massa, legal, e daqui a pouco, por nada, porque ele deixou, sei lá, um cabelo na pia, a mulher surtou. Então, o homem ter que lidar com essas oscilações hormonais também da mulher, não é fácil. Não é fácil lidar com mulher também. A gente também tem que Olha, não vou entrar ponderar nessa isso também. Eu quero sair daqui do Pode Dar vivo. Vivo. Mas é fato que a maturidade, ela corrige um pouco isso. Sim. E complementando, eu ainda falei assim, eu disse, porque assim, vamos analisar. O homem tem 3 coisas para fazer, né? Vai pro baba, vai tomar uma com os amigos, não é isso? Perde. Ou raparigar, não é isso que é fato. A mulher sangra todo mês e não morre, não é isso? Ela pira porque o homem deixa uma toalha em cima da cama. Ela pira se marcar para o homem e pegar e ele não chegar no horário. Então a mulher, ela quer fazer, ela tem que trabalhar, tomar conta da vida dela, dos filhos da casa e ainda tomar conta do homem que ela tem. Entendeu? Então ela acaba surtando de fato. Em 2000 eu dei uma entrevista não, participei de um esqueci o nome agora. De um podcast. De uma banca, na época não era podcast. Não era podcast não, mas era uma banca na UFES, na universidade, eu já fui professor lá, e eu participei nessa banca sobre doenças emergentes. E cada um ficou com um tema. Aí teve não sei se era sanitarista, ou biomédico, alguma coisa assim, que ficou para explicar um pouco da síndrome da vaca louca, na época, que se descobriu que a vaca louca era porque estavam dando ração bovina às vacas. Então, era um tipo de canibalismo. Isso alterava, não sei se no RNA, não sei, alterava e a vaca ficava daquele jeito. E eu disse, nas doenças emergentes, chegou para mim, eu disse, isso é por conta da mudança dos valores. Aí o pessoal me olhou assim. Esses valores sociais. Porque quando você tem um modelo de homem, um modelo de mulher, um modelo político, um modelo social, e isso é alterado, vai o que no lugar? E a sociedade mudou muito. Então o papel da mulher mesmo mudou muito durante o processo. Antigamente a mulher era dona de casa, recatada e do lar, né? E isso também tinha um valor, né? Não era só coisa ruim nisso. Existia um papel ali que hoje as pessoas querem largar, abandonar, mas que é indissociável, porque epigeneticamente, e quando eu digo epigeneticamente, estou falando de algumas heranças mesmo sociais, nascem com o indivíduo. Se colocou um grupo de ratos, isso foi no meu último livro, Habilidades Socioemocionais, eu escrevi um dos capítulos do livro, e eu falei disso, que uns ratos foram submetidos a uma experiência que era assim, um aroma e depois um barulho. Aí o rato, depois de um tempo, só com um aroma ele se urinava, ele entrava um tipo de pânico, nem chegava mais ao barulho. Esse rato morre e os filhos do rato, ao nascerem, que não conheceram o pai,
desenvolveram a mesma patologia, ou o mesmo sofrimento, e ficavam se urinando com medo só do aroma. E foi até a 4ª geração. Em 1712, o senhor Willie Lynch escreveu uma carta de como escravizar pessoas, provando que um modelo de medo, desconfiança e inveja, aquilo poderia ser passado, e aí sim, epigeneticamente. Então, algumas informações de homem, de mulher, vêm desde a caverna, dos ancestrais, alguns modelos de liberdade, felicidade, paixão, educação emocional, e hoje vem uma lei ou uma situação e muda isso. Diz, agora não é mais assim. Sim, velho. E as informações arquetípicas que vêm ali dentro do ser humano, fazer o que com isso? Então, no dia que disseram, isso não é mais assim, ok. Mas botar o que no lugar? Aí vem as doenças emergentes. Você quer ver uma loucura? Greve de polícia. Não, a polícia não, a polícia não presta. Tem uma greve de polícia para você ver, é arrastão, é violência. Vizinho que queria um bocado de tempo descontar, vai lá e desconta. Tire o aparelho, porque são aparelhos da sociedade. No caso da polícia, o aparelho repressor, que trabalha com a questão do medo. Mas é o medo, desconfiança e inveja. Você tira isso aí, você tira esse calço, a pessoa se desequilibra. Tá tudo muito bem, tudo muito bom, mas falte a comida aí para ver se a gente está aqui conversando sobre pode dar. Ninguém nem quer dar com fome, minha filha. Então, assim, são estruturas que não podem ser mexidas. Vai botar o que no lugar? Esse é o desafio. Então é uma doença emergente, que é o que está acontecendo hoje. Mulheres morrendo do coração. Mulher nunca morreu do coração no passado, no nosso passado. Mulher matava. Mata até hoje. Era tanta raiva que morria. Mas a mulher não está morrendo do coração. Então são doenças emergentes e situações de papéis que, do ponto de vista individual, você deve repensar. Antes de tomar uma atitude, você deve ter muito cuidado. O que é que você está fazendo com a sua alma? Alma, leia-se, vontade, mente e emoções. Arrasou. Você falou aí um pouquinho de autoestima. O que é que a dependência emocional interfere na autoestima? Eu vi uma mulher uma vez, ela era super inteligente, e casada com um homem burro. Desculpe a palavra burro, é que eu não encontro outra. Desprovido de inteligência. Desculpe. Mas o cara, assim, na minha opinião, era burrinho mesmo. Sim. Pois a mulher, só para ter aquele homem na dependência emocional, ela fazia tudo para ele e deixava ele assinar. E ela se fazia de burra para ele. Mesmo? Uma despersonalização absurda. Então, a autoestima de uma pessoa dependente, ela quase não existe. Porque se tivesse, não era dependente. Exatamente. Ela se desconstrói plena e completamente para que o outro apareça. Aí fica constrangido. No Brasil é muito assim. Você não diz assim, eu sou. Eu gostei de Patrícia, porque ela falou, eu sou, adorei isso lá na palestra. Eu fiquei olhando assim, que massa, velho. Alguém que diz que e é meu. Eu sou linda, eu sou gostosa, eu sou foda. Eu me dei, papai, eu gritei. Então, assim, a pessoa, hoje na nossa cultura, dizer, eu sou. Não pode dizer. Não, o quê? Não, o quê? Quem tem autoestima tem que dizer o que é, quem é e por que veio. Porque o tempo é curto, a parada é danada. Tem que chorar, chore, mas amanhã levante, meu amigo, minha amiga, levante e venha para a vida, venha depressa, que passa. Os efemerópteros, eu citei na palestra, eles vivem só 24 horas na fase adulta, velho. E durante esse período é para voar e fazer amor, entendeu? Não tem negócio de estar, não. Pode dar, porque o tempo é curto. O tempo é curto, então quem faz amor não faz guerra. Esse pessoal que está longe de se amar, eu digo, fazer amor até consigo mesmo. Você pensar assim, eu digo, que o dedo lindo, velho, dedinho. Não, isso é narcisismo, que seja então comigo, daí não é narcisismo, é admiração, é autoestima. Mas a pessoa que fica, eu estou até bem, mas tá faltando cabelo. Não, tô até bem, mas eu sou pequeno. Não, tô até bem, mas tô gordo. Que nada, velho. Mas não, sem porém, sem todavia, sem outro sim, sem contudo. Você é massa, porque você é original. E só tem você. Aí quando você passa a se amar, você consegue amar o outro. Aí o outro, velho, não dá mais não. Eu encontrei outra pessoa, velho, vai em paz. Quero te agradecer, como faz o japonês que se despede de uma roupa. Eu quero te agradecer, velho, pelo tempo que a gente passou aí. Foi massa. Pô, tô sofrendo, viu? Tô sentindo, sacana. Eu gosto de tu, porra. Aí o cara, não gosta, eu te amo, rapaz. Tu vai sim, vai. Saiu, beleza. Dá um tempinho.
se recompõe outra pessoa. Ele tem a autoestima elevadíssima, né? Ele contando na palestra que ele disse... Chega assim no espelho e diz, porra, que cara bonito, não é? Ah, é. Eu me apaixonei por mim outro dia. Você apaixonou por Eu tava na academia, os meus colegas psicólogos também vão dizer que eu sou doido. E daí? Tu também é. Aí eu cheguei na academia, velho, eu tava assim, do nada, aí eu me surpreendeu olhando pra mim, digo, pô, gostei desse cara. Aí eu fiquei assim olhando pra ele, aí eu tava risado, depois eu ficava comportado pra ninguém dizer assim, o cara surtou ali. Eu tava surtado, velho. Eu tava apaixonado por mim. Quem se apaixona não fica besta? Pois eu fiquei besta só de me olhar. Eita. Me dê, papai. Essa questão da autoestima também vem muito da criação, né? Quando você é criança, você tem seus pais e sua mãe para reafirmar. Por exemplo, uma criança que não tem o cabelo que ela quer, mas a mãe empodera ela. Digamos, ela quer ter o cabelo liso, só que ela quer ter o cabelo liso, mas o cabelo dela é cacheado. Então, os pais empoderarem seus filhos em relação a isso, eu acredito também seja importante para, no futuro, essa pessoa se amar. Elizabeth, eu defendo a ideia do aumentar o repertório. Não ser uma coisa só. Sim, não, eu dei um exemplo. É bom. Eu falei do cabelo, enfim. Você é linda do jeito que você é. Você pode querer ser careca. Sim. E beleza. Eu quero pintar meu cabelo de roxo. Aí tem mãe que fica doida. Por quê? Deixa a menina pintar de... Vai ficar linda do mesmo jeito. Do que quiser. Entendeu? Tudo na vida é 12,59. Sabe por quê? Porque uma hora muda. Aí você fica nessa onda desses tititi. Rapaz, a ideia é aumentar o repertório. Quanto mais você tem um repertório de tudo, de liberdade, felicidade, paixão, educação emocional. E a melhor educação é essa, dando liberdade para falar, agir e pensar com naturalidade. Dentro de uma segurança, para a pessoa não se prejudicar, mas dizendo o que é que você quer, como você quer. E aí, que tal isso? Vamos por aqui. Eu tenho um filho de 31 anos, o Rafael. Aí ele era bem pequenininho, 1 ano e pouco, talvez 2 anos. Aí ele me viu engraxando meu sapato na rua. Ele pegou o tênis dele, rapaz, branquinho, e botou também, e sério assim, é tudo sério até hoje, ele é policial. Aí botou assim, o tênis dele. Aí o cara me olhou e disse, pode engraxar. Pode engraxar. O cara engraxou o tênis do menino. Ficou todo desgraçado. Nem sei se recuperou. Mas aquele instante ali, único na vida dele. Sim. Ele queria, naquele instante, também engraxar o sapato. E o prejuízo? E o brinquedo? Eu tenho 2 filhos novinhos também. Eu não sou danado. Eu não falei, não. Eu tenho um filho de 6 anos chamado Teodoro e uma de 10. Uma chamada Maria Cecília. Eu sou bem casado com Ana Carolina, a minha professora de português. Era professora, era? Não, eu era professor dela, na UFS. Mas aí ela é professora de português, mas já é que a briga lá é intelectual. É intelectual. Você está vociferando. Não, você está vociferando. Então esses meninos, eles têm... É uma luz diferente. Eu até os trouxe para Salvador hoje. É diferente. Tanto eu como a mãe, a gente dá para eles assim todo o repertório possível de uma vida legal. É fato que amanhã eles vão reproduzir isso em suas relações. Exatamente. Isso é importante, né? Porque o bem-trato no relacionamento também é cultural. É o que você aprende com seus pais. Isso também eu vejo refletir muito na minha área de polícia com relação à violência doméstica. Porque aí fala, porque fulano bateu, porque ele sempre bate, porque ela sempre aceita. Ele bateu em certos fatores porque ele viu o pai, o avô dele, o pai bate na mãe e foi crescendo nisso. Isso não justifica, é lógico. Mas também explica. Explica. Eu conheço uma família que é assim. Perpetua a violência doméstica. Entendeu? Pessoas que eu pensei que nunca fosse entrar nesse vício, hoje tá. Rapaz, voltando para a questão da comunicação do ambiente e da egrégora, da energia que se deixa naquele lugar. Porque o que é a palavra? A palavra é só a palavra. A palavra é poder. Para mim tem uma conotação. Para Trump tem outra. Para Putin tem outra. Para você tem outra conotação. O que é poder? Então a palavra é só a palavra, mas quem fala e quem ouve, do lugar de quem fala ou de quem ouve, tem
toda uma mudança. E nas relações tem muito isso. Imagine, a gente ouviu isso. Cala a boca. Que quem manda sou eu. Enquanto você comer da minha comida, você faz o que eu quiser. Lá em casa até Fecha a perna. Lá em casa também. Fecha a perna. Aí a menina dava assim aquela camada de perna. Se tivesse testículo, estourava a festa. Então você vê que é uma onda de meio que de repressão. Você aprende isso. Entre o opressor, né? Você hoje é oprimido, aí amanhã, quando você está livre, segundo Paulo Freire, vira o quê? Um opressor. Né? Quando a educação não é libertadora, o oprimido de hoje é o opressor de amanhã. É mais ou menos isso que a gente vê, esse ciclo. Se repetindo, todo, né? Mas vamos chamar nossos patrocinadores. Me dê, cara. papai. E vamos mudar também agora um pouquinho da prosa, né? Aproveitar que é São João, que o homem, além de tanta... Olha quem patrocina nosso Pode Dar Podcast. Me dê, papai. Quem é esse, menino? Ela bonitão, retado. Eu sou apaixonado. Tu coloca aquela outra imagem, por favor, que é justamente, né, Dr. Ed. Ele atende em Feira de Santana, né? Também faz a consultoria virtual, doutor, psicólogo e psicanalista. Quem quiser entrar em contato, o número dele está aí. E outra coisa, as pessoas que chegarem até ele usando o nome, olha, eu estou vindo pelo podcast Pode Dar, terão um desconto especial. Então fale um pouco mais sobre isso. Vou amargar, é minha decisão, para sempre vou te amar. Doutor Ed. Gente, outra coisa, não faz só psicanálise, não faz só terapia. Quem é doido não, porque eu mesmo faço, eu sou certíssima. E eu falei com minha psicóloga Juliana, né? Porque antes eu sempre estava com Juliana, eu não vou trair ela com o doutor Ed, mas agora todos vão ser encaminhados para ele. Que, Júlia, eu faço, mas não quero ficar boa, eu quero continuar assim, estressada, louca. Ela acabou de falar que não era louca. Cala a boca, menina. Não sou não, que eu não vou dizer. Você é certinha. Aí nós duas, a mesma terapeuta, consertando a mente, evoluindo, né? O objetivo é sempre a busca da autorregulação, né? Porque você tem na homeostase, que é sempre a busca constante. Você tem na homeostase, você tem uma morfogênese, né? Que é um acontecimento que tem ali, que desestabiliza o ambiente ou você, qualquer acontecimento. Naquele acontecimento tem muitas informações. Então, você precisa de uma alostase, que é o esforço que você faz para chegar na homeostase, que é a autorregulação, que é o equilíbrio emocional. Se você não consegue, isso pode te trazer um prejuízo enorme. Tem gente que tem prejuízo, tem gente que tem um trauma, sai comprando, por exemplo, sai batendo carro, tendo prejuízos horríveis do ponto de vista financeiro até, compromete a sua qualidade no trabalho, também com pessoas que não têm nada a ver, vai culpando e julgando as pessoas. Então, essa regulação, como conseguir? Então, o acolhimento do consultório virtual é muito nesse sentido. Né? A gente vai buscar sempre a homeostase, como chegar à autorregulação. Algumas pessoas, por um instante, querem até fazer a máxima bobagem, que eu nem vou falar aqui o que é, a máxima bobagem, mas que por conta de uma palavra, uma situação, ele volta à sua homeostase, faz a sua autorregulação. É esse aí. Eu trabalho sempre com urgência e emergência. E queríamos que você desse mais uma palhinha e falasse também dessa sua parte de ser cantor, sanfoneiro. Como foi que descobriu Na terapia coisas? você faz, a pessoa chega lá surtada, você vou cantar uma musiquinha aqui para ela Acontece. dar. A forma mais rápida de você chegar ao inconsciente Musicoterapia é a sensacional. música. É muito rápida. Eu sou palestrante há muitos anos, que eu faço palestras em prefeituras, empresas. E assim, sempre que eu sempre fui tímido. Eu sempre fui tímido, muito tímido. Então, para sair da timidez, hoje eu sou um tímido, não sei nem dizer como, mas acho que não sou mais não. Mas eu sou remido. Mas assim, a minha timidez, ela foi quebrada com a música. Aí eu tocava violão e gostava de cantar. Então, antes de palestrar, eu tocava e percebi que a música quebrava ali um gelo e eu conseguia passar minha mensagem tranquilo depois de uma música. Então, sim,
ela entra como um auxiliar nesse processo de Terapia. de comunicação. Você falou lá na palestra uma coisa que eu achei interessante sobre nos seus atendimentos você fazer a hipnose, não é isso? Que é bem usado hoje em dia, não é? Tem. Não aquela hipnose, tipo assim, imite um cachorro. Agora você está dormindo, quando você acordar, você não é mais você. Não, velho, isso aí você não gosta. Mas é um processo, um tipo de psicodrama, onde há uma condução sugestiva para que você possa enfrentar de forma mais precisa alguns traumas. Então você não fica desacordado, você fica... É uma pré-hipnose. Você fica meio acordado, meio desacordado para poder Tratar os traumas. Entendi. E a sua agenda de shows esse mês? Divulgue aí, por favor. No dia 22, eu vou estar em Ipecaetá, na cidade. No dia 23, vou estar tocando em São José, em Feira de Santana. No dia 24, em Alagoinhas. No dia 28, em Serra Preta. Aí está chegando alguma data do Pelourinho, aqui em Salvador. E tem outra data em Alagoinhas, e tem uma data surgindo na cidade de Cachoeira. Então, multiplica, Senhor. Então vamos dar uma palhinha aí, por favor. Já que estamos no Pode Dar, E falando de dependência emocional, vamos cantar essa música. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro para nós, depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz e de ser feliz também. Depois de varar madrugada, esperando por nada, e arrastar-me no chão em vão. Tu viraste minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar. Quero que você seja melhor e de ser melhor também. Nós dois já tivemos momento, mas passou o nosso tempo, não podemos negar. Foi bom, nós fizemos história pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você siga sem mim, eu vou conseguir também. Depois de acertarmos os fatos, vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade para amar à vontade, sem trair mais ninguém. Quero que você seja feliz e de ser feliz também. Depois. Arrasou. Mais uma. Ela já quer ficar calibrada pro São João. Já quer dar sua vozinha. Eu vou cantar uma música de minha autoria chamada Pó Estelar, que tem a ver com autoestima, porque também nós falamos aqui. Uma pessoa que é traída, uma pessoa que trai, a pessoa que trai, às vezes, trai achando que tem motivos de trair. Rapaz, acho que nenhum motivo deveria levar à traição. Porque ali você está se traindo. Isso quer dizer autotraição. E há uma consequência enorme, em todos os sentidos, para você, com a sua verdade. E a pessoa que sofre a traição, no caso, é horrível. É horrível para quem trai e é horrível para quem sofre a traição. E isso deixa marcas que, para curar, no consultório eu vejo. É cada marca horrível. As pessoas sublimam, dão um jeito, compensam por outros motivos, mas fica ali. Então é melhor terminar. Termine, mas não traia. Porque curar depois é problema. Aí essa música mais ou menos diz isso. Eu fui receber um prêmio lá em Pernambuco e uma pessoa disse para fazer uma música, que tinha o sonho era ter uma música. Eu ouvi um pouco da história e conduzi a música. Depois que eu fiz a música, a mamãe falou assim, você fez essa música para mim?
Então essa música toca um pouco as pessoas. Era uma vez uma estrela que soprava pó estelar, iluminando o brilho triste do seu lindo olhar. Uma menina que cantava com o coração a sua inversa história de hífen, vírgulas e pontos de exclamação. Cantava ela que sofria com a maldade e o mal, causava danos à sua vida pessoal, implodindo e explodindo em afetiva flor. Parou então de com gosto se sabotar e com a intenção de se salvar por si, se apaixonou. Lindiação é a palavra que posso conceber. A beleza que sem motivos tenta se esconder, irradiando o seu verdadeiro amor. Como bezerro, decidido a não mais sentir dor, cantava ela que sofria com a maldade e o mal, causava danos à sua vida pessoal, implodindo e explodindo em afetiva flor. Parou então de com gosto se sabotar e com uma intenção de se salvar por si, se apaixonou. Arrasou. Obrigado. Fala realmente do fato da autoestima, não é isso? É de muita satisfação. Prazer não, né? Já lhe expliquei qual a diferença. Mas, antes de terminar, eu queria que tu explicasse para os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, qual a diferença entre... Tu fala 3 palavras que eu fiquei aqui. O que é egocêntrico, egógeno e o quê? Ególatra. Egóico. É o quê? Egoísta. Sim, o egoísta, egocêntrico, eu sei. O egocêntrico é um estágio infantil e normal. Toda criança é egocêntrica, ela pensa o mundo a partir dela, por ela e para ela. Quando você chega na fase adulta, esse egocentrismo, você identifica o traço infantil naquela pessoa. O egóico é uma estrutura doente. É como se a pessoa é uma estrutura parecida com o narcisismo daquele que se acha que ele é absoluto. O ególatra é o que tem síndrome do trono. É o que idolatra a si mesmo e ele é ele mesmo, ele curia coco pequeno sem água. Quer dizer, ele tem que estar em destaque o tempo todo. E o egoísta, não falei ainda, é só o adulto, né? É aquela pessoa que, mesmo na maturidade, decide a vida só para ele. É o egoísta. Pronto, explicado. É de cabo a rabo, né, gente? E para terminar, Findá, quer falar alguma coisa, colega? Não. Vamos terminar com o quê? Ouvindo o quê? Um forró, um arrasta-pé. Porque nós vamos calibrar pro São João. Convidei a comadre Sebastiana para dançar de chachado na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente. Pulava aqui só uma guaíba. Ela veio com uma dança diferente. Pulava aqui só uma guaíba. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Já cansada no meio da brincadeira, dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. O chachado gritou na gafieira, Sebastiana não deu mais fracasso e gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. olha a rima, o negócio é demais. Olha a rima que dá, ô menina, o negócio é demais. Ela vai rimar. Perigosa é a rima que dá. Menina namoradeira, gosta de beijo e abraço, depois fica reclamando porque perdeu. Cabaço. Pode dar. Arrasou! Corta, Corta, Henrique. Henrique! Maravilhoso!